Shalom, shalom, graças a Deus. Bom, a outra câmera não deu para gravar. Estávamos falando sobre o poder da oração, poder da intercessão. Agora eu quero falar um pouco sobre a oração e a intercessão. Oração é aquilo que Jesus nos ensinou. Todos podemos orar um pelos outros. Mas a intercessão vai mais no profundo, mais no secreto com Deus. Porque Jesus falou assim, o justo que ora, o justo que intercede, o justo que se coloca na brecha, o justo que é ponte sobre as águas, que se faz de ponte, que ele se entrega para Jesus. Ele morre para o mundo, para suas vontades, para que o Espírito Santo discipula, para que opere os dons dados por Deus. Porque os dons só começam a ser operados na nossa vida a partir do momento que a gente entende o que é andar no sobrenatural, andar em obediência à palavra de Deus, andar pelo Espírito. Então eu quero falar um pouco sobre a intercessão. A intercessão é algo que você pega a causa daquela pessoa e Deus age na vida daquela pessoa. Deus faz milagre na vida das pessoas a quem a gente se coloca na brecha por elas. Porque se nós não tiver andando no Espírito, aí vai ser só uma oração que não passa do teto. A gente tem que ser, hoje, a nossa geração tem que ser o Daniel. Nós temos que nos purificar em oração, ter uma vida de oração, para um milagre acontecer, como aconteceu na vida de Daniel e na vida de tantos outros profetas do passado. Porque Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. Então, quando a gente entende o chamado, quando a gente recebe o chamado que vem de Jesus Cristo, e a gente entende o chamado, entende a nossa missão aqui, porque todos nós, seres humanos, nós temos uma missão. Ninguém está aqui nessa terra é inútil. Muitas pessoas elas são atacadas mentalmente no corpo, na alma ou no espírito. E aí elas aceitam as setas que são jogadas na mente dela. E ela fica achando que ela é uma inútil, que não veio aqui, que não serve para nada, que não está fazendo nada. Todo ser humano é importante. Todo ser humano tem sua missão. Todo ser humano é um ajudando o outro. Ninguém está aqui inútil. Porque a partir do momento que a gente entende que estamos aqui na Terra por um propósito, para uma missão, e que a gente se entrega a essa missão, que nós nos posicionamos para entender o chamado e mergulhar no profundo, meditar na palavra, se alimentar da palavra e não ficar lendo a Bíblia, achando que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai entender alguma coisa do reino de Deus. Não é assim, não é dessa forma. Não é assim que é ser crente. Ser crente, meu irmão, é ser crente aqui no Brasil, fora do Brasil, na China, em qualquer lugar, meu irmão. É crente. Não é crente dentro de um templo, de uma igreja e sair da porta para fora e fingir que você não é crente. Ou estar em um lugar e ter vergonha de você falar da palavra de Deus. Deus nos chamou para a gente falar onde estamos, né? Falar do amor de Jesus onde você for, onde você estiver, é na feira, é no mercado, é na farmácia, é no seu trabalho, em qualquer canto que você está. Só que uma coisa eu te falo, se prepara, porque vai se levantar muitas pessoas que não aceitam a palavra de Deus e vai chamar você de fanática, escrava de Jesus e muitas outras coisas que, pouco me importa. Por quê? Porque você está alicerçado
lavado, remido pelo sangue de Jesus. Firme na rocha, firme no fundamento. Porque para a gente fazer essa missão, para a gente estar executando a nossa missão, primeiro você tem que aceitar Jesus na sua vida. Primeiro a sua vida, a nossa vida, tem que ser transformada pela palavra de Deus. A gente tem que obedecer, andar na lei do reino de Deus aqui na terra, andar na graça sobre a graça, pagar o preço da graça, pagar o preço de viver pela graça, porque a graça não é de graça como muitos religiosos pregam por aí. Muitas pessoas que se é convencidos, muitas pessoas elas são convencidas e elas estão pregando uma palavra de Deus para as pessoas se sentir bem. A palavra de Deus não é para ninguém sentir bem, a palavra de Deus é para mexer com a pessoa, é para mexer com o pecado, é para deixar a pessoa irada, para que ela depois entenda por que foi que eu não gostei da palavra que aquele profeta pregou, que aquele missionário pregou, que aquela intercessora pregou. Né? Porque a palavra de Deus é para mexer com o pecado. A palavra de Deus é para transformar a vida. A palavra de Deus não é para dizer que tudo pode. Tudo pode. Tudo é permitido. Gente, chega, para com isso. Para com isso. Deus está enviando mensagem do céu. A humanidade, elas não querem ouvir, elas não querem a salvação. Elas estão achando que é brincadeira. As pessoas estão se achando que é tempo de ir para balada, para usar droga, para ficar se enchendo a cara de álcool, sei lá mais do que. E depois, quando tá nas dores, cadê Deus? O que Deus não faz? Deus não vai fazer nada na vida de quem não quer Ele. A verdade, meu filho. Conhecer a verdade vos libertará. Deus não vai livrar você da peste que propaga no mundo inteiro, sendo que você está lá no meio cheirando a carne. Você é carne pura. O seu espírito está morto dentro de você. Você está na carne. O que o inimigo vai fazer? Os urubu. Quem é urubu? Urubu é teu inimigo, teu adversário. Ele vai te abocanhar. Por quê? Porque você está fedendo a carne, você está fedendo o mundanismo. E eu estou pregando essa palavra não é para quem não quer Jesus. Eu estou pregando essa palavra para crente. Que o crente está achando que pode ir louvar a Deus na igreja e depois sentar o teu traseiro na frente de uma televisão e ficar idolatrando o jogador de futebol, artista, novela, jornalismo pingando sangue na sua sala, e a pessoa não tem os olhos espirituais, discernimento, né, para ver que o inimigo está sentado do lado dele, na sala dele, dando risada da cara dele. Falou assim, tu agora não foi louvar Jesus dentro da igreja? Por que tu tá aí agora louvando, idolatrando o templo do diabo? É a mesma coisa de um crente... Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Bom, deu um probleminha aqui. É a mesma coisa do crente ir para a igreja e ir para baladinha no final de semana. Meu irmão, ou tu é crente, ou tu não é crente. Cuidado com a zombaria, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E não queira você achar que você vai louvar os dois altares, né? Porque na palavra de Deus diz, o reino do céu é o reino do céu aqui na terra. O reino de Deus é aqui na terra, é dentro de você. O reino do teu inimigo é o que está lá no mundo. É o que faz você escorregar e cair na lama do chiqueiro do porco. Você vai só se afundando. Né? Então, entenda. O inimigo, ele odeia aquele que ora, odeia quem tem vida de oração. O crente é pelotão de frente, meu irmão. O intercessor é para se colocar na brecha daquele que está lá, morrendo
com seus problemas, com as suas dores. E eu tô orando, eu tô indo na igreja, eu tô lendo a Bíblia, eu tô aquilo, aquilo outro, mas não dá, não tá acontecendo nada na minha vida. Mas, meu irmão, você tá adorando os dois altares? Você tá adorando dois deuses na sua vida? Porque, assim, crente não é aquilo que tá por fora. O crente é transformado de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta você ter uma casca para dizer que tu é crente, sendo que tu não é crente de verdade. Sendo que você está enganando quem? Você mesmo. Porque o que tem na embalagem? Na embalagem se tira, descarta, joga fora. Agora o que tem, o conteúdo é o que vale. É o conteúdo que vale. Não adianta você pregar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, sendo que a tua vida você não vive aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque eu já cansei de ver pessoas, por exemplo, eu sou crente. E aí eu vou visitar a igreja da pessoa que diz que é crente, chega lá, você não pode entrar porque você está usando uma calça. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Isso é pura religiosidade. Ou então a pessoa que diz que é crente chega no nosso ouvido querendo falar mal do fulano, do ciclano. Epa, peraí, alto lá. Na palavra de Deus diz que isso é pecado. Isso é quem está vivendo os dois altares. E tantas outras coisas que a pessoa que é crente, e quando você vê o que sai da boca, você fala assim, não é crente não. Aquele dali não é crente nem aqui nem na China, meu irmão. Como que é um crente bebendo álcool, fazendo tudo o que o povo lá fora faz? Como que um crente senta na porta da tua casa para falar mal da vizinha de cima, da vizinha do lado, da vizinha da esquerda, do fulano, do ciclano, do beltrano? E tá tudo certo. E daqui a pouco, eu vou para a igreja louvar, adorar, papapá, papapá. Meu irmão, cuidado, hein? Cuidado que o teu inimigo, ele tá de olho em você e que ele pode te passar rasteira a qualquer hora. Você sabe por que não já passou rasteira? Porque Deus, ele é misericordioso e ele tá te dando tempo para que você mude, para que você aceite Jesus na sua vida. Quantos crentes tem que ouvindo a palavra e põe palavra na internet, vai na igreja e tudo, e a vida da pessoa tá mesmice? A pessoa acha que tá zombando de quem? Porque se o ignorante é aquele que ouve a palavra de Deus, dizem que lê, né? Lê a Bíblia, porque lê a Bíblia para ignorante, a vida dele não transforma, não muda. Ele não quer mudar, ele quer idolatrar os pecadinhos escondidinhos da vida dele, achando que Deus não está vendo, meu irmão. Deus está vendo. O que é andar na presença de Deus? O que é buscar a presença de Deus? O que é se santificar? O que é andar pelo Espírito? Aí a pessoa tá lá. Mas a minha vida não muda, mas nada acontece, mas milagre não acontece. Por que será que não acontece? Por que será que muitos crentes, por exemplo, eu já vi crente, frequentador de igreja que não é convertido, sentar para falar mal da minha vida, pegar meus vídeos na internet, reenviar para mim, dizendo que um dia você vai se arrepender de ficar falando desse Deus aí, sua fanática, né? Agora eu pergunto, engraçado, né? Quando eu estava lá no mundo, lá fora, fazendo tudo que não prestava, ninguém me criticava. Certo, meu irmão? Foi só aceitar Jesus na minha vida, o inimigo começou a se levantar usando pessoas que me conhecem, até próxima, não próxima, fanática, escrava de Jesus. Você vai se arrepender. Você deixou de viver a sua vida, de se divertir para você servir esse Deus, esse seu Deus que não existe. Agora você tá ali no livro preto do diabo, né? Pessoas teve coragem de dizer que a Bíblia, a palavra viva, a única verdade que a gente tem aqui, é o livro preto do diabo. E
Pessoas que frequentam a igreja, tá? Não estou falando de pessoas mundanas, eu estou falando de pessoas que frequentam a igreja, que ouvem a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, é convertido? Ou é convencido? Ou é crente hipócrita? Ou é crente de verdade daquele que ora? Porque você pode ter certeza que muitos vão ser usados pelo inimigo para tentar nos tirar da presença de Deus. Mas se você tiver alicerçado, fundado mesmo, batizado com o Espírito Santo, servo de Jesus Cristo aqui na terra, vou te falar, meu irmão, pode levantar o inferno inteiro. Você vai falar assim, ó, cai, você vai ver só tombar. Vai cair tudo, um atrás do outro, em nome de Jesus. E a essas pessoas que são usadas pelo inimigo, que se levanta sendo usada pelo inimigo, essas pessoas vão ser libertadas para a honra e a glória do nome de Jesus. Porque algumas pessoas que eu já vi, que nem falava comigo, hoje Deus está fazendo obra na vida delas. Por quê? Porque você fala assim, Deus, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia daquele fulano ali que está sendo usado pelo mal. Liberta ele, salva, tira desse engano, desse lixo de idolatria religiosa. Porque se a pessoa frequenta uma igreja e ela está sendo enganada, o ouvido dela está tapado. Gente, isso agrada a Deus? Agrada a Deus que nós frequenta a igreja, a nossa vida não é transformada? A gente não vive pela palavra? A gente não vai entregar a nossa vida 100% totalmente nas mãos de Jesus? Para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida e não a nossa? Quantas pessoas já vieram me criticar dizendo que eu sou radical? Não, mas você é muito radical. Gente, o que é ser radical? Ser radical é você ter sua raiz em Jesus Cristo. Isso é ser radical. Não, mas crente pode, mas não convém. Sabe por que não convém? Porque Jesus já nos libertou da mentira, do engano, dos pecados, das raposinhas, daquilo que faz o crente cair, se estabacar no chão. Porque Jesus falou assim, ó, cuidado, você que está em pé, para que não caia. Para que não entre nessa filosofia mundana, mentirosa, enganadora. As ofertas do inimigo nas bandejas de ouro e de prata para fazer você sair da presença de Deus. Só que Deus, ele é misericordioso. Ele está dando tempo para todos se arrependerem. Por quê? Porque Deus não quer ver ninguém se perdendo. Deus não quer ver nenhum ser humano se perdendo. E por isso, então, Deus está levantando uma turma aí, santa, nação santa. Profetas e pastores e evangelistas e mestres. Deus está levantando 5 ministérios, mas é santos. Aquele que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, pode o inferno vir na terra, que eles não negam Jesus e eles não se desviam da palavra, da verdade. Sabe aqueles que dão o sangue por Jesus? Então, é uma turma de avivamento que Deus está levantando aí. E cada dia você vai ver mais e mais e mais e mais. E aqueles falsários, os falsos, os hipócritas, pode ter certeza que estão caindo. Está caindo. E vai cair ainda mais. Aqueles enganadores gananciosos que se dizem pregador, que lê a palavra de Deus. Aqueles ignorantes que lê a Bíblia, esses estão caindo. Aquele que resiste, meu irmão, aquele que medita na palavra de Deus, que come a Bíblia, que faz da Bíblia, da palavra, seu fundamento, a sua raiz, né? Então, não adianta uns e outros religiosos tentarem se levantar
para derrubar o povo de Deus. Quanto mais tenta, mais o povo de Deus cresce, né? Porque o inferno não vai prevalecer contra a noiva de Jesus na terra, contra a igreja. Não vai. A igreja verdadeira, ela resiste, porque ela está na palavra. Ela está alicerçada pelo sangue de Jesus. É um povo que está na terra, que é discípulo de Jesus, é sacerdócio santo, né? Então, são um povo radical, firmado na raiz da lei de Deus, do reino de Deus aqui na terra. Então, pode levantar inferno, pode levantar o que quiser levantar. O povo de Deus está aí, para a honra e a glória de Jesus Cristo. Graças a Deus. E assim, vida de oração. Vigiai e orai, porque o inimigo odeia quem ora. O inimigo sempre vai achar alguém com a cara de pau deslavada para falar alguma coisa sobre o crente discípulo de Jesus que está orando, que está guiando outras pessoas, que está ensinando outras pessoas o poder da oração, da intercessão. Orai em nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito seja, louvado seja.